Igreja, vocês sabem o que que é isso aqui? Ninguém sabe, né? Não dá pra ver. Eu vou mostrar. Theo, você sabe o que que é isso? Você não sabe, você não tinha nascido. Leda, o que que é esse aqui? Não, não sei, não sei. Não, uma moeda, isso. Parabéns. Eu vou seguir a piada do pastor Joel e pedir pro nosso senhor de idade aqui. Não, é porque ele é tesoureiro, ele entende de moeda, né? O que que é esse? Cruzeiro. Quem que sabe o que que é um cruzeiro? Ó, só. Quem aqui já usou um cruzeiro? Nossa, bastante gente, me surpreende. Eu já usei um cruzeiro para mostrar na pregação e perguntar o que que é isso, mas só isso. Porque quando eu nasci, isso aqui já não valia mais. Eu me entro junto com os jovens, gente. Não valia fazia alguns dias quando eu nasci. Mas cruzeiro, eu acho uma moeda muito legal porque ele é grande, né? As moedas que a gente tem são pequenininhas, você perde, ela cai no chão. E quando eu era adolescente, eu gostava de fazer mágica. E quando meu avô faleceu, a gente foi arrumar a casa dele, né? Coisas velhas, coisas soltas. E a gente percebeu que toda vez que a gente arrumava uma cômoda, uma gaveta, alguma coisa, achava algumas moedas. Algumas moedas eram mais novas, algumas eram mais antigas. Tinha uma moeda de 1922 lá, que né, eu não sei nem se ele chegou a usar muito ou se ele ganhou de alguém também, mas estava lá tudo solto. A gente ajuntou e eu fiquei com essas moedas e hoje só sobrou essa porque ela é grande e ela funciona para fazer mágica. Mas esse aqui é um cruzeiro e isso eu tive que aprender na escola porque eu não vivi isso daí, mas na época parece que toda vez que o pessoal usava começava a valer cada vez menos o valor dele. Então, no começo talvez o cruzeiro valia até que bem, talvez no finalzinho lá para 1993, quando estava no final do tempo do cruzeiro, o pessoal talvez conseguia comprar, sei lá, uns 3 pães com isso, não muita coisa. Eu não sei outras comparações, mas eu pesquisei na internet e eles me disseram que eram uns 3 pães. Mas não valia tanto assim. O pão era mais barato, só para a gente ter noção, né? Hoje 3 pães ainda é difícil de comprar, mas o valor da moeda começou a diminuir cada vez mais, mas ela ainda valia alguma coisa. Então, ter a moeda era melhor do que não ter nada. Só que quando virou o ano, e em 94 começou a valer o real, quem tinha isso daqui valia 0. E o meu avô foi um deles, porque ele guardou muitas dessas e muitas outras moedas parecidas. Por mais que ela tivesse valendo pouco antes, depois desse dia não valeu mais nada. E por mais que você juntasse várias delas, você não tinha valor. Talvez para depois de muito e muito tempo, para mim valeu mais tarde, né? Quando eu ganhei essas moedas, eu guardei por mais uns 10, 15 anos, e aí eu vendi para uma pessoa que colecionava, e a pessoa comprou por o que eu achava na época, que eu ainda era novo, bastante dinheiro. Na verdade é bastante dinheiro, né? Foi uns R$ 30, por um monte de moeda que não valia nada, né? A pessoa achava que tinha algum valor. Mas ela não tinha, né, valor, não podia ir no mercado com essas moedas, né? Uma moeda rara lá, de 1900 e tralalá, eu não conseguiria usar. Ela perdeu o seu valor social, talvez para algumas pessoas específicas daria para ter. A moeda que um dia valia alguma coisa, depois passou a valer mais nada. E daí sumiu. Ah, você queria fazer mágica, gente. Ah, tá aqui. Era para eu ter feito no começo, mas eu perdi o timing, então eu só fiz agora só para não esquecer. Mas o valor das coisas muda conforme o tempo. E o valor das coisas muda conforme a definição que tem sobre isso daí. Se todo mundo concorda que vale alguma coisa, então vale. Senão é só um pedaço de metal que não serve para nada. Se eu concordo que vale e o colecionador concorda que vale, até hoje eu conseguiria vender. Essa especificamente deve custar alguns, sei lá, uns 10 centavos para um colecionador. Mas outras valiam um pouco mais, né? Quando eu tinha 25 anos, eu percebi que o papo entre eu e os meus amigos começou a mudar. Antes a gente falava de filme que gostava de assistir, joguinho de celular que gostava mais, gostava de falar das amizades, dos acampamentos, das coisas da escola. E quando fez 25 anos, eles começaram a falar assim, nossa, né? Aluguel de apartamento, máquina de lavar, você investe seu dinheiro? Nossa, limpar a casa é difícil, né? Os papos mudaram e eu comecei a falar, nossa, eu acho que tem alguma coisa acontecendo no meu ao redor. Porque todos os meus amigos começaram a falar os mesmos papos.
porque todos eles começaram a casar e morar sozinhos e lidar com as mesmas questões. Mas uma preocupação que eles começaram a ter muito era como fazer render o que eles tinham. Fazer mais do que você tem, né? O pessoal mais entendido falava assim, não pode deixar o dinheiro na poupança porque ele perde dinheiro, então é melhor deixar aplicado. Isso aqui não é conselho de investimento, gente, eu não entendo dessas coisas, consulte especialistas, mas eles se preocupavam com isso, com como fazer valer o que você tem, se investir, se não investir. E a gente está rodeado dessas coisas, de como nós investimos não só nossos recursos, nosso tempo, nossas forças, nossas energias, nossos relacionamentos, nossas atitudes, tudo que a gente faz é sobre investir, como a gente usa e como a gente vive. Tudo é sempre investido. Algumas coisas a gente tem escolha se investir ou não, por exemplo, recursos, mas todo o resto que é sobreviver, o tempo que a gente vive, a gente vai investir, se em uma coisa ou se em outra. E agora o que nos resta não é mais a escolha de investir ou não, é como e no que a gente vai investir nossas forças. E a gente vai meditar nisso no texto lá de Pedro. Pedro, ele tem falado nessa carta que a gente tem meditado, nos lembrado que nós somos cidadãos dos céus. Mesmo que peregrinos nessa terra, estamos andando num mundo onde, muitas vezes, pela nossa fé, nós nos vemos estrangeiros, mas a gente sabe que a gente tem algum lugar que a gente pertence. No reino de Deus, no reino dos céus, nós fazemos parte, e por mais que a gente passe sofrimentos e angústia nos nossos dias, isso vale a pena, faz parte da nossa vida, mas dá para viver alegres no meio de tudo isso. No texto de hoje, Pedro nos incentiva a nós não nos envergonharmos por causa do sofrimento que nós vivemos. Vamos ler juntos lá em 1 Pedro, capítulo 4, a partir do versículo 12 até o 19? Eu vou ler na versão NVI. Amados, não estranhem o fogo que surge entre vocês para prová-los, como se algo estranho estivesse acontecendo. Antes, alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a glória dele for revelada, vocês exultem com grande alegria. Se são insultados por causa do nome de Cristo, vocês são bem-aventurados, pois o glorioso Espírito de Deus repousa sobre vocês. Portanto, nenhum de vocês sofra como assassino, ladrão, criminoso, nem como quem se intromete em negócios alheios. Contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas se glorifique a Deus por meio desse nome, pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus, e se começa primeiro conosco. Qual será o fim daqueles que rejeitam o evangelho de Deus? E se é difícil o justo ser salvo, que será do ímpio e pecador? Por isso mesmo, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus devem confiar a própria vida ao seu fiel Criador e praticar o bem. Vamos orar mais uma vez? Senhor Santo Deus, essa é a sua palavra. Nós te pedimos que o Senhor toque em nossos corações com o seu Santo Espírito, para que nós possamos compreender e para que nós possamos colocar em prática nos nossos dias uma vida que te agrada, uma vida que é fiel à sua palavra e que vive cheia de alegria nisso. Nós oramos gratos porque o Senhor tem falado aos nossos corações e porque nós temos acesso à sua palavra revelada. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Graça de Deus. Aqui nesse texto, Pedro fala duas coisas interessantes que eu percebi que tem a ver com esse investimento. Duas perguntas que ele fala sobre um sofrimento investido. E a primeira pergunta que a gente percebe nesse texto é onde o seu sofrimento está investido. Assim como o tempo com outras coisas, como nas pregações passadas, o pastor Joel nos lembrou, sofrimento é inevitável, ele faz parte da caminhada. Se a gente não vai escolher se a gente sofre ou não, a gente pode escolher por que a gente sofre, onde a gente está investindo o nosso sofrimento. Eu vou ler de novo o versículo 12 até o 15. Amados, não estranhem o fogo que surge entre vocês para prová-los, como se algo estranho estivesse acontecendo. Antes, se alegrem à medida que os participam do sofrimento de Cristo, para que também, quando a glória dele for revelada, vocês exultem com alegria. Se são insultados por causa do nome de Cristo, vocês são bem-aventurados, felizes, pois o glorioso Espírito de Deus repousa sobre vocês. Portanto, nenhum de vocês sofra como assassino, ladrão, criminoso, nem como quem se intromete nos negócios alheios.
Essa é a palavra de Deus que nós recebemos. Não estranhem o fogo que surge entre vocês para prová-los. Muitas vezes a gente acha que quando a vida está difícil, quando a gente está experimentando dificuldades ou até desafios que a gente não consegue lidar, é um sinal ruim. Se, por exemplo, quando a gente cozinha e tem sinal de queimado, provavelmente é um sinal ruim. Mas existem alguns pratos que queimam as coisas de propósito, com certo limite, para poder usar isso direito. Se você for fazer, tem um prato italiano que chama pasta all'assassina, que você dá uma queimadinha no macarrão para ele ficar crocante e mais saboroso. Eu não sei fazer, porque eu provavelmente faria carvão. Mas eu acho que é muito interessante. Se alguém quiser cozinhar algum dia para a gente ver como que é, a gente aceita, Leda. Mas tem gente que cozinha mais experiente, então eu já indico ali. Mas se eu usar o meu senso comum normal de achar que sempre que eu sinto o cheiro minimamente queimado tem alguma coisa de errada, não vai funcionar. Isso funciona com muitas coisas. Nosso paladar, ele foi desenvolvido para a gente achar que tudo que é amargo e azedo provavelmente faz mal. Mas a gente começou a achar e descobrir que dá para fazer coisa com limão que é gostoso. E tem muita gente aqui que toma o café e fala, nossa, gosto muito. Quem que são esses? Eu não sou muito desse do café. Eu tomo e falo assim, nossa, a cafeína me ajuda, mas o gosto me deixa um pouco angustiado. Eu tenho o sensor do veneno, mas o Felipe levantou a mão lá, aparentemente ele gosta do café. Se a gente usar o nosso senso natural de entender que se tem alguma coisa que é desconfortável, é ruim, a gente não vai entender quando essas coisas podem ser usadas para o bem. Seja alguma coisa que é amarga, seja algo que é azedo, seja um cheiro de queimado, seja um sofrimento que nós passamos. Porque como nós sabemos, sofrimento é inevitável, faz parte da nossa vida. Se estamos vivos, nós vamos sofrer. Se alguém... Assim, uma criança, na verdade, a primeira coisa que ela experimenta quando nasce, né? Ela sofre. O processo de nascer é difícil. Você saiu do ambiente todo confortável lá no meio da placenta, e aí você está num mundo cheio de ar que você nunca respirou, alguém te dá um tapa na bunda, você não sabe o que fazer, você chora. Eu tinha defeito quando eu nasci, e eu não chorei. Aí a minha avó achou que eu era mudo, e ela ficou esperando, dando os tapas lá por umas 2 semanas até eu chorar pela primeira vez. Aí eu aprendi a lição, eu falei, se eu chorar, acho que eu não vou tomar tapa, né? Eu ia falar que é brincadeira, mas é verdade, aconteceu isso. Ela ficou na casa da minha mãe até eu chorar. Minha mãe ficava tipo, não, pode ir embora. Mas a gente experimenta isso desde que a gente nasce. E esse sofrimento, no caso, é bom, porque indica que a criança está respirando. Indica que a criança está bem e saudável para seguir a vida. Agora, alguns sofrimentos não. Se tem alguma criança febril, está passando muito mal, a gente já fala, acho que é melhor ir para o hospital. Alguns sofrimentos não são bons. Alguns a gente causa, outros não. Se alguém tá saindo lá num dia chuvoso, cheio de frio, e fala assim, acho que eu vou experimentar um pouquinho desse friaca. Eu sou desse, porque eu gosto muito de frio, gente. Mas eu descobri que até eu que gosto do frio, se passar demais por isso, também fico gripado. E se eu ficar gripado porque eu, de propósito, fui para o frio, eu escolhi um sofrimento que não é bom. Eu investi o meu sofrimento em algum lugar que não foi bom. E na vida de fé, a gente pode fazer dessas escolhas. Sofrimentos que não são bons e sofrimentos que são bons. Se eu sofro porque eu decidi pregar o evangelho no meio de pessoas que talvez achavam que isso não era legal, pessoas que eram contrárias, ou até em lugares, temos irmãos em lugares do mundo que são perseguidos por falar a palavra de Deus. E se eles sofrem porque eles estão fazendo algo que é da vontade de Deus, esse sofrimento vale a pena. Se eu sofro porque eu estou tentando crescer e no meio do crescimento de fé eu tropeço, eu percebo que eu sou incompleto e falho, e é difícil tentar aprender vez após vez, muitas vezes da mesma lição, esse sofrimento ainda vale a pena, porque eu estou tentando buscar a vontade de Deus e pela sua misericórdia. Ele não nos olha pelo que a gente é incompleto, pelo que a gente é falho, mas Ele nos chama a viver em santidade e nos dá o seu Espírito para podermos passar por isso. Igreja, receber o Espírito de Deus não significa deixar de sofrer, mas no meio do sofrimento tem um caminho para crescimento, para adorar a Deus. Ele diz, se alegrem à medida que participam do sofrimento de Cristo. Tem 2 tipos de sofrimento, então. O sofrimento de Cristo e o sofrimento que não é. E para isso a gente precisa de discernimento. Discernimento esse que a gente encontra na palavra de Deus. A pergunta que Pedro faz aqui é, onde o seu sofrimento está investido? Ele está investido em Cristo
ou ele está investido em outros lugares? Porque sofrimento a gente passa. Se você percebe que na sua vida você tem sofrido por causa da palavra de Deus, se alegre. E se você tem sofrido por outras coisas, busque no Senhor, para que você possa redirecionar o seu sofrimento, para que você possa viver com esse glorioso Espírito que repousa sobre nós. Não estranhe, então, o fogo que está no meio de nós, muitas vezes para nos provar. No meio da nossa convivência com a igreja, a gente percebe que somos tão diferentes. Temos pessoas com dons, com personalidades, com áreas de atuação diferentes, com culturas diferentes, origens diferentes. E a gente vai perceber que porque somos diferentes, nem sempre é fácil de conversar. Às vezes a gente tropeça, às vezes a gente tem atritos, às vezes uma pessoa fala baixo e a gente fica falando, repete, a pessoa fica irritada. E às vezes a gente pede para repetir quando a gente não precisa e a gente fica irritado. E isso é um exemplo pessoal, né? Eu tenho audição meio ruim, então eu peço muito para as pessoas repetirem. Às vezes eu paro de pedir porque eu fico constrangido de não deixar os outros assim, só que daí eu não entendo o que os outros estão falando, e aí causa mais problemas. Então, evitar o problema nessa hora não foi bom. A gente precisa entender como navegar as coisas que a gente passa bem na fé. Como nós crescemos em comunhão, como nós devemos crescer na vida de santidade, de tropeço em tropeço, continuar buscando a graça de Deus. Como nós devemos crescer nos desafios que nós encontramos na nossa rotina, muitos no trabalho, um ambiente tão corrompido e diferente da vontade de Deus, e ainda assim precisamos ser incentivados a manter a fidelidade. Precisamos entender que Deus é bom, por mais que muitas vezes a igreja seja falha, por mais que muitas vezes nós nos olhamos diante de Deus. Hoje no culto, no estudo bíblico da turma do pastor Joel, quando ele está lá na Holland de Campinas, eu tenho substituído, e a gente conversou sobre, é tão difícil a gente olhar para Deus e ver que Deus é tão perfeito. E se algum dia, quando Ele voltar e olhar para a gente fala assim, Deus, eu estou tentando, mas eu tropeço muito, eu ainda peco, eu ainda estou suscetível a tanta coisa. E aí a gente fica pensando, será que Ele vai julgar a gente porque a gente não conseguiu? Ou Ele julga se a gente não tentar? Porque a palavra de Deus fala que é para a gente ir, e se a gente pecar, se arrepender, e Ele pode nos purificar de todo pecado. Ele pode nos perdoar. É graça de Deus que é num mundo cheio de tropeços, que num mundo cheio de sofrimento, a gente pode sim se alegrar no meio de tudo isso. Não estou dizendo que é para pecar de propósito, mas mesmo quando a gente perceber essas coisas, a gente pode se alegrar porque Deus perdoa e porque Deus nos ajuda a cada vez vermos menos pecado no nosso meio. Seja no nosso interior, seja no nosso corpo, seja na adoração do nosso Deus. Onde seu sofrimento está investido? Lá em 1 Pedro também, no comecinho ele fala, assim acontece para que a fé de vocês, muito mais valiosa do que o ouro que perece ao ser provado pelo fogo, seja provada para que resulte em louvor, glória e honra, quando Jesus Cristo for revelado. Talvez hoje não vai parecer, e talvez hoje a gente não vai perceber que essas coisas estão sendo positivas. Mas quem sabe que nem alguma moeda que pareceu que perdeu valor depois de centenas de anos, alguém fala que custa uma fortuna. Quando Jesus Cristo for revelado, tudo que nós sofremos nele vai ser muito mais precioso do que o ouro. Porque até o ouro que é purificado no fogo perece em algum momento. Mas a sua fidelidade no Senhor, a sua fé, só vale cada dia mais. Deus é muito bom. Aquele que tem seu sofrimento investido em Cristo, vê resultado de glória e recebe lucro de alegria. Outra pergunta que ele faz, continuação do texto, é: quanto você tem investido no seu sofrimento? Não mais aonde ele está, mas o que você faz. Porque se eu investir 1 centavo no banco, depois de muitos e muitos meses e anos, talvez ele ainda vai ser 1 centavo, vírgula alguma coisinha, que eu não vou nem conseguir tirar 2. Se eu investir R$10, talvez ele vai render um pouco mais. Se eu investir 100, mais ainda. 1.000, nossa, vai ter muito mais resultados. Quanto mais você coloca dinheiro no banco, mais ele te devolve. Por mais que seja aquele investimento mais maravilhoso ou investimento mais tranquilo, todos eles vão subir quanto mais tiver. Da mesma forma, quanto mais a gente vive em Jesus Cristo, mais a gente vai ver Ele atuar no nosso meio.
E Pedro fala isso a partir do versículo 16. Contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome, pois chegou a hora de começar o julgamento da casa de Deus, pela casa de Deus, e começa primeiro conosco. Qual será o fim? E se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que rejeitam o evangelho de Deus? E se ao justo é difícil ser sábio, o que será do ímpio e pecador? Por isso mesmo, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus devem confiar a própria vida ao seu fiel Criador e praticar o bem. Se você sofre como cristão, você não tem mais do que se envergonhar. Não é triste nós sermos incompletos, não é triste nós sermos perseguidos, não é triste nós sermos diferentes daqueles ao nosso redor. É cheio de alegria. Não é triste nós passarmos por dores, por doenças muitas vezes, porque nós temos a igreja para nos acompanhar e nós temos um Deus que nos escuta. Viver em Jesus pode ser sofrido, pode ser difícil, pode ser cheio de tropeços, mas jamais é um motivo para ser desesperançoso. Sempre podemos encontrar nele a alegria. Mas se aqueles que vivem em Cristo encontram com alegria, o outro investimento certamente também encontra com o seu resultado. Se para o justo também é difícil ser salvo, quem diria do ímpio e pecador? Se o julgamento começa por nós, que recebemos da misericórdia de Deus, o que será daqueles que rejeitam o evangelho do Senhor? Assim como o meu avô que não trocou a maior parte das suas moedas, certamente ele trocou muito do valor, senão ele teria perdido todo o dinheiro dele, né? Mas ficou muitas das moedas para trás, essas todas perderam valor. Talvez ele não perdeu muita coisa. Imagina que alguém não troque nada do seu dinheiro e tudo vá pelo ralo. Talvez essa pessoa ainda fale, eu ainda consigo criar mais, eu tenho saúde, eu tenho força, então agora imagina se você investe todos os seus recursos, todo o seu tempo, toda a sua disposição, todo o seu olhar, todo o seu pensamento, tudo em algo que não vai render. Não te sobra mais nada. E isso é a vida daquele que rejeita o evangelho de Deus. Quando nós vemos pessoas que não conhecem a palavra de Deus e a palavra do evangelho, pode ser também nossa motivação olhar para eles e pensar que o investimento de vida que eles estão tendo é para resultado completamente oposto. Se para nós encontramos misericórdia em salvação, para outros em perdição. E faz parte do nosso investimento também, investir na vida dos outros. Quão esquisito é que eu possa investir na vida de alguém e eu receber algo disso. Quão diferente é a lógica da palavra de Deus. Não é eu faço para eu ganhar, mas é eu vejo Deus fazer e Ele ainda me dá. Eu posso fazer parte disso, compartilhar do Evangelho e ver outras pessoas terem sua vida e os seus investimentos transformados. Porque de outra forma, o ímpio e o pecador certamente vão sofrer. E aqui ele fala que o julgamento começa pela casa de Deus, porque o Senhor, Ele também vai trazer para nós julgamento. Mas nós temos justificação diante dEle. E desse julgamento, assim como o povo de Israel, quando passou o sangue do Cordeiro nas suas portas, eles que ainda eram pecadores foram salvos e o anjo da morte não os afetou, nós também no julgamento de Cristo. Com o sangue do Cordeiro que nos purifica do pecado, que nos traz salvação, que nos dá esperança, nós podemos ser salvos. A partir do momento que a gente sabe aonde investir, agora a pergunta não é mais sobre para quem eu vou viver a minha vida. Se você em algum momento entregou a sua vida para Jesus, a pergunta agora que a gente se faz a cada dia é quanto que a gente tem vivido? Será que eu tenho achado que é suficiente simplesmente dizer uma vez, eu declarei a minha vida para Jesus, eu entreguei e agora tudo mais vai passar como se nada mais valesse? Será que a cada dia nós podemos olhar no espelho e nos perguntarmos se o nosso tempo, se as nossas forças, se os nossos relacionamentos, se o nosso servir a Deus, se as nossas canções têm apontado para algo que não o Senhor? Nosso irmão Theo compartilhou mais cedo que ele sofria com essa questão de, por mais que viver em Jesus, olhar para si mesmo muitas vezes. A gente às vezes dá o nome do investimento e fala Jesus e coloca em outro lugar. Às vezes a gente tenta viver pelo Senhor e a gente percebe que a gente vive por nós mesmos. Às vezes a gente tenta separar o nosso tempo como se ele não fosse a mesma coisa. Esse aqui é o tempo de Deus e esse aqui é o meu tempo. Mas todo tempo é tempo de Deus, até o tempo de Deus que eu faço as minhas coisas. O tempo que a gente vive nos nossos dias, na nossa rotina, também é tempo de Deus.
Os seus relacionamentos também são relacionamentos que pertencem a Deus. O seu servir, o seu falar, o seu abençoar, todo ele tem que ser entendido como algo que é do Senhor. Lá em Malaquias, eles falam no dia que o Senhor vier. Quem poderá suportar o dia da sua vinda? Quem ficará em pé quando ele aparecer? Porque ele será como fogo do ourives e como sabão do lavandeiro. Ele se assentará como refinador e purificador da prata. Ele purificará os levitas, aqueles que servem a Deus, e os refinará como ouro e prata, e assim eles trarão as suas ofertas com justiça. Nós podemos, muitas das nossas vezes, perceber que a gente não tem investido de fato nossas vidas em Deus. Mas Ele pode vir com seu fogo, com a sua mão poderosa, nos purificar, para que a gente possa, dessa forma, oferecer ofertas com justiça. E não oferecer ofertas de outra forma, porque assim como Jesus, olhando as pessoas que estavam ofertando no templo, Ele valorizou aquela que tinha 2 moedas, por causa da sua disposição. Certamente, em termos práticos, os nossos recursos, o valor que eles têm, ajudam. Porque a gente consegue separar das nossas ofertas em termos financeiros, a gente consegue continuar no nosso processo de construção do templo também. Mas a questão da nossa oferta diante de Deus precisa partir do interior. E o interior não é o nosso coração, é o Espírito Santo falando no nosso coração. Porque o nosso coração é falho e pecador. Só purificados a gente pode trazer ofertas com justiça. Só purificados nós podemos viver no Senhor. Só purificados o nosso investimento de fato é um investimento que vale a pena e se multiplica. Por isso vocês devem sofrer de acordo com a vontade de Deus e confiar sua vida ao fiel Criador e praticar o bem. Primeira vez que eu fui pensar no assunto de recursos financeiros, meus amigos começaram a conversar sobre essas coisas, então eu decidi ir no banco e falar com o gerente, porque eu não sabia como funcionava. Eu falei assim, o que você acha que eu tenho que fazer? O gerente falou assim, acho que você tem que colocar nesses investimentos mais arriscados, quem sabe você ganha algum valor aqui. Aí depois me explicaram que ele também ganha bônus, quanto mais desses investimentos arriscados ele vendia, né? E aí eu falei, não, acho que coloca tudo no que eu não preciso pensar em nada, porque por mais que eu receba pouco disso, eu certamente nunca vou receber negativo. O banco garante que sempre vai ser positivo. Tem gente que entende de investimento, talvez consiga fazer coisa melhor. Eu não entendia nada e eu não queria pensar nem um pouco em dinheiro. Então eu coloquei todo o dinheirinho que eu tinha, eu não tinha muito naquela época, não que eu tenha hoje, mas aquele dinheiro pelo menos não ficou perdendo o seu valor, que nem uma moeda que perde. Eu deixei lá com a garantia de que ele ia multiplicar, não importa quanto. Ele vai multiplicar com certeza. Tem um termo em apostas que as pessoas chamam de... Eu não sei em português como que é. Dobrar a aposta. Que é uma estratégia que muitos apostadores usam. Matematicamente, essa é a pior estratégia que tem. E todos os psicólogos dizem que isso daqui é a pior furada. Por algum motivo, muitas pessoas viciadas em aposta acreditam que é a melhor coisa que você pode fazer. Se eu apostei 10 e eu perdi 10, a próxima eu aposto 20, porque daí eu recupero os meus 10 e eu ganho mais. Se eu perdi de novo, aí eu multiplico o dobro. E eu vou continuando. Se eu perdi 200, aí eu aposto 400. Se eu perdi então 400, eu aposto 800. Porque alguma hora, uma vitória vai me devolver tudo, é o que eu penso. O problema é que uma vitória vai me devolver só os 10 iniciais. E normalmente eles perdem tudo que eles têm. Se você vai apostar em algo que não tem garantia de retorno, essa é a pior estratégia que você pode ter. Continuar investindo em algo que talvez ganhe, talvez perca, não funciona. Se, porém, você tem certeza que o lugar que você vai colocar sempre vai dar retorno, essa vira a melhor estratégia de todas. Se eu tenho certeza que tudo que eu colocar no banco, por menos que seja, vai sempre retornar, eu posso deixar sem pensar. E ainda mais que um banco, eu tenho certeza que tudo que a gente investir como igreja em Jesus Cristo, toda a nossa vida que nós investimos na palavra, tudo que nós investimos em viver segundo o Espírito Santo, 100% das vezes vai retornar em lucro. Então a resposta aqui de quanto você tem investido, bom, vamos investir o quanto for possível dos nossos dias. A cada dia acordar diante do nosso Senhor e pedir que Ele seja conosco, para que o nosso dia seja consagrado ao nosso Deus, para que as nossas vidas continuem nas nossas palavras, nos nossos relacionamentos, na nossa vida como um todo possa ser para o nosso Senhor.
Como você tem vivido a sua vida diante de Deus? Lá no Salmo 125, que a gente leu hoje mais cedo, diz: os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não pode ser abalado, mas permanece para sempre. Aquele que praticar o bem pode investir o seu sofrimento em Cristo e sempre receber retorno, ainda maior do que a sua própria vida, porque o retorno é de salvação. Igreja, se você crê que o retorno de Jesus é salvação, então vamos orar em consagração nesse momento juntos. Peça ao Senhor que cada momento acordado seja para Ele, que cada palavra dita pelos seus lábios, que cada pensamento, que cada agir, que cada relacionamento, que cada servir na igreja, que cada olhar, que cada usar de recursos, que cada decisão do seu tempo possa ser para o Senhor. Que o Senhor possa conduzir com sabedoria essa sua igreja na vida de cada um aqui. Ele possa dar direções específicas, Ele possa dar palavras pontuais para que você possa ver uma vida para o Senhor. Que nós possamos nos chamar de pessoas consagradas a Deus, entregues completamente a Ele. E que nós possamos ver já nos nossos dias o retorno disso em alegria. Na glória de Deus e a alegria da igreja. Entregue a sua vida ao Senhor, peça que Ele te sonde, peça que Ele te conduza, peça que Ele aponte na sua vida onde você pode continuar vivendo por Ele. E que Ele te dê forças para consagrar cada momento. E se tem alguém que escuta essa palavra e não conhece a verdade do Evangelho, fica o convite. Se você tem visto sua vida simplesmente ser investida para coisas que não trazem retorno, eu te trago a boa notícia que esse retorno é garantido. E é o retorno de salvação. Então, se tem alguém que também não conhece, ore conosco. Se tem alguém que acompanha online, ore conosco. O Senhor fala no meio de nós. Vamos orar ao Senhor. Senhor Santo Deus, louvado seja o seu nome, porque o Senhor é um Deus bom, cheio de amor, cheio de misericórdia nos nossos dias. Porque o Senhor é um Deus que nos traz a boa notícia de que nós podemos encontrar salvação num mundo tão cheio de dor, num mundo tão cheio de pecado, num mundo tão cheio de sofrimento. E mesmo nós, a sua igreja, que passamos por essas coisas, o Senhor nos traz o seu Santo Espírito para nos direcionar a uma vida de alegria. Através de sofrimentos, através de desafios, nós podemos investir cada dia mais no Senhor. Que o Senhor possa consagrar cada um de nós aqui para a sua glória. Que o Senhor possa tornar essa igreja uma igreja santa para o seu nome. E que nós possamos ver a sua graça agindo no nosso meio. Que nós possamos ver a sua presença abundante aqui. Isso para nós seja um motivo de gratidão, de alegria, de ver que vale a pena investir toda a nossa vida no Senhor. Nós oramos gratos, confiando no Senhor, dependendo do seu nome, em nome de Jesus. Amém. Vamos se colocar de pé? Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam,
Vamos juntos então receber da bênção do Senhor. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão do seu Santo Espírito, sejam conosco hoje, para sempre. Amém.